Chamar então agora o preleitor da noite, pastor Diogo. E uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Como é que está seu coração? Meu coração está triste hoje, vou falar para vocês. Às vezes nós fazemos os eventos, nós ficamos tristes com as pessoas, elas têm um dia delas para elas poderem entregar ao Senhor. Se ela veio no sábado, domingo já dá para fazer outra coisa, não sei. E isso me deixa triste, que nós ficamos parecidos com as outras igrejas. E o povo que fala sobre o amor, fala sobre estar feliz quando vamos à casa do Senhor, na hora do vamos ver mesmo, eles faltam. Então esses eventos era para trazer motivo de alegria e acaba trazendo tristeza para o líder. E isso me deixa assim, vou te falar, estraçalhado. Porque parece que os princípios não... E as pessoas elas não entendem e acabam fazendo apenas entregando uma mixaria para o Senhor. E quando nós falamos de entregar coisas a Deus, o povo acha que é só algo devido, é algo esporádico. Rapaz, o cristianismo é algo radical, você tem que viver para isso. Você tem que viver para isso. Os domingos agora eu reservei eles todos para o Senhor, porque eu aprendi isso. Ao longo do tempo a gente vai entrando nos velhos costumes e acabamos deixando para poder visitar os parentes no domingo, e de um tempo para cá o Senhor não está permitindo mais. Amanhã talvez Ele permita que isso aconteça novamente. Mas eu estou tirando o domingo todo para o Senhor. Eu acordo pela manhã e já faço a minha parte já referente à minha vida pessoal. Depois eu direciono a minha vida totalmente para o ministério. Aí eu começo a buscar. E aí eu começo, Senhor, vai falando aí que eu estou ouvindo. Vai falando aí que eu estou ouvindo. Hoje o Senhor, Ele me deu bem umas 5 pregações. Eu não sei qual é que vai ser liberado aqui. Mas assim que nós orarmos, eu tenho certeza e convicção que Ele vai direcionar. Porque hoje é o 3º dia de uma campanha, de uma série de mensagens sobre curas. E todas as mensagens que o Senhor deu foi nesse aspecto, foi nesse âmbito. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O Senhor, Ele faz de diversas maneiras. E a Bíblia, ela serve para poder nos orientar e para poder nos direcionar em algumas das maneiras que Ele gosta de fazer. Amém? Mas as maneiras do Senhor fazer não se limitam no que está na Bíblia. Uma vez Ele abriu o mar vermelho, não quer dizer que sempre Ele vai precisar abrir o mar vermelho. Ou quantas vezes mais Ele precisar, Ele irá abrir o mar vermelho. Porque essa revelação, ela foi dada ao povo que saiu do Egito. Essa revelação foi dada aos hebreus, mas tem a revelação dada para o pessoal do Brasil, para o povo do Brasil, para o pessoal de Alumínio. E assim sucessivamente o Senhor, Ele tem as revelações dEle direcionadas no singular para nós. E nós temos que receber essa revelação da parte de Deus. Eu tenho falado esses dias sobre o Evangelho comunicado. O que é o Evangelho comunicado? É aquilo que nos passaram, é aquilo que nos informaram, é aquilo que nos falaram. E existe o Evangelho revelado. O Evangelho revelado é aquele que o próprio Senhor, Ele libera para você, na medida que você vai lendo, na medida que você vai se entregando, na medida que você, às vezes você lê aqui pela manhã, e à tarde, no momento menos espiritual, o Senhor, Ele vai falar nos detalhes de coisas assim que você talvez acha que não é espiritual. Porque as coisas espirituais, muitas das vezes, nós não entendemos. O homem entende o natural, não o sobrenatural, não o espiritual. Mas quando nós estamos com os nossos olhos abertos, aí sim nós participamos desse reino. Amém? Mateus 17, verso 11. Verso de número 14. Glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Diz assim: ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem se aproximou de Jesus,
Ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epilépticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Lembre que a palavra suportar significa carregar, amém? Quando fala eu suporto meu irmão, não é o suportar de, eu tenho que aguentar ele, não. Suportar é você carregar ele. É você colocar nas costas e dizer assim: vamos embora juntos. Amém? Foi recebido aqui algo. O WhatsApp do céu veio aqui, amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Diz assim: trazei-me aqui o menino. Verso 18. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Tem mais alguma coisa aqui para nós? Sim. Vamos lá. Capítulo 21 de Mateus. O bom é que Deus, ele não depende da nossa emoção para ele trabalhar. A presença está tão forte aqui que hoje está um daqueles dias que eu não estou conseguindo. Eu estou me esforçando para ficar de pé aqui em cima. Porque a presença está tão gostosa aqui dentro. A glória dele está tão gostosa aqui dentro. Toca no seu irmão do lado aí, o moribundo, e diz assim: irmão, a glória de Deus está aqui dentro. A glória de Deus está aqui dentro. E ela vai se manifestar nessa noite. Ela vai se manifestar nessa noite. Sim, ela vai. Como ela vai? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir a ti, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Mateus 21, verso 21. Faz o 21. Glória a Deus. Amém? Amém? Tem fogo aí, igreja? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Então não foge não, que o Senhor vai te pegar hoje, amém? Diz assim: então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiveres fé e não duvidares, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te, daqui o lança-te o mar, e assim acontecerá. E tudo que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Jesus, ele fala isso logo após ele amaldiçoar aquela figueira que não estava dando fruto. Porque a figueira, ela estava com folhas, ela estava florida. E naquela época, figueira que estava com folhas, ela estava dando frutos.
E se ela não estava dando frutos, ela estava sendo uma falsa figueira. Era isso que o Senhor estava falando naquele momento. Era aquilo que Jesus estava representando naquele momento. Falando bem assim: ei, você está vendo aí os fariseus? Eles estão floridos, está parecendo que estão aceitos, parecendo que está tudo ok, mas não tem frutos nenhum. Qual fruto? Fruto de arrependimento. Qual fruto? Sinais de maravilhas. Então eu vou amaldiçoá-los. Então Jesus amaldiçoa aquele fruto. Ele está dizendo bem assim: ei, se você é cristão, está na hora de dar fruto. É isso que ele está dizendo. Você não carrega o meu nome cristão, pequeno Jesus, pequeno Cristo, então está na hora de dar fruto, senão a maldição vem sobre a sua casa. Foi o Jesus na nova aliança que está falando sobre isso, no Novo Testamento. Cadê seus frutos? Cadê os seus frutos? Fruto não é só vir à igreja. Nós precisamos manifestar a cura, manifestar a glória de Deus por essas ruas. Pode colocar sua Bíblia no seu assento, a gente vai dar altos rolês nela hoje. Amém? Hoje eu queria só ficar orando aqui com vocês. Mas o poder ele vem pela palavra. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Temos a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Porque sem fé nada nós não conseguimos fazer. Jesus ele fala bem assim: se vós tiver fé e não duvidares, porque fé e dúvida é diferente. Às vezes você tem fé, mas daqui a pouco a gente prega. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sei, meu Deus, que hoje vai ter sinais aqui de maravilha, Pai. Porque o Senhor está aqui presente. E quando o Senhor está presente, alguma coisa acontece. A multidão não sai de barriga vazia. O enfermo ele sai curado. O cativo ele sai liberto. Quero mais a tua presença viva. Quero mais a tua palavra. Queremos só te sentir, Pai. Quero Queremos transferir o que está no nosso espírito para nosso corpo nesse momento. Fica à vontade, Pai. A casa é tua. Podemos assentar, igreja. Quero mais a tua unção viva em mim. Jesus. Ainda bem que para sentir Jesus eu não dependo de você. Ainda bem que para você sentir Jesus você não depende de mim. Mas quando todos nós estamos na mesma conexão, fica bem mais fácil. Quando todos nós estamos na mesma sala, no mesmo ambiente. Satanás ele tem os cavalos dele. Quais são os cavalos de Satanás? É toda pessoa que decide em seu coração desobedecer a Deus. Naquele momento ele está colocando uma sela sobre seus ombros e dizendo bem assim: eu estou te dando um convite, eu estou te dando um ingresso para você ir comigo para onde quer que eu for. O seu povo é o meu povo, assim como Ruth falou. E ele dá legalidade até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Em alguns casos vai até em gerações mais profundas. E através daquilo ele consegue acessar o ambiente espiritual, o ambiente almático e o ambiente
físico das pessoas. Porque a maior ideia de Satanás que tem funcionado é: eu não existo. Ele diz que ele não existe. Porque ele gosta de trabalhar nos detalhes. Ele gosta de trabalhar nos detalhes, na simplicidade das coisas, sem chamar muita atenção. Toda vez que você for fazer uma convenção, o que é uma convenção é voltar. Voltar para o vômito, assim como o cachorro ele volta. Quando o homem volta para o pecado, a Bíblia faz essa analogia, é igual o cachorro voltar ao vômito, sim, é nojento. Satanás ele vai fazer com que você dê essa volta sem que você perceba. Só quando você está a fim de magoar alguém, aí sim, você vai bater de rebeldia e vai dizer: a partir de hoje eu não sou mais cristão, porque a sua ideia não é ofender Deus, nem é ofender Satanás, mas é ofender alguém em específico. Naquele momento você está dando a chave, está dando a carteira, está dando tudo, fala: fica à vontade, coisa ruim, pé redondo. Pode estragar. E aí a partir daquele momento, a sua vida começa a dar certo. Quando você nega o nome de Cristo, a sua vida material começa a dar certo. Estou contando um segredo bom para você agora. Só que tem um prazo para isso dar certo. Porque é época de campanha. E a época de campanha, Satanás ele não vai te oprimir, não. Ele vai querer te mostrar tudo aquilo com um olhar diferente. Quando Satanás chegou para Jesus todo-poderoso, ele veio com falácias, ele veio com todo o cuidado, usando as palavras precisas para alguém que estava 40 dias sem comer, usando as palavras precisas para alguém que estava 40 dias sem tomar água, usando as palavras precisas para alguém que estava 40 dias no deserto, longe de todas as pessoas. Ele veio como um amigo. Eu imagino Jesus naquele deserto e Satanás sentado em cima de uma pedra, admirando a paisagem, Jesus andando, orando em espírito e chegando próximo dele. Satanás olha para Jesus e diz bem assim: tu és o Filho de Deus, né? Jesus olha para ele e diz: talvez Jesus balança a cabeça, talvez o olhar de Jesus já diz que ele é o Filho de Deus. Aí Satanás tenta Jesus em quê? Se tu és realmente Filho de Deus, ele sabe que Jesus tem poder. Transforma essas pedras em pães. Por quê? O ambiente geográfico que Jesus estava inserido, segundo Flávio Jósefo, um historiador não cristão, porém ele dá relatos perfeitos sobre a época de Cristo, porque ele foi um historiador que viveu muito próximo ao tempo que Jesus veio à terra. Ele fala que o ambiente que Jesus estava ali naquele período, naquele lugar, naquele local do deserto, tinham as pedras arredondadas como os pães daquela época. Então o corpo de Jesus estava clamando para que Jesus quebrasse aquilo que ele tinha determinado no coração dele, 40 dias de jejum. Então ele diz: transforma essas pedras em pães, porque ele queria enfraquecer Jesus. Ele não falou: come esse pão e quebre o jejum, não. Ele primeiro apenas deu uma ideia. Aí sempre Satanás ele vai apenas dar uma ideia. A tentação é apenas um estalo. A tentação é apenas algo te indicando a você ultrapassar uma linha estabelecida por Deus para que você não ultrapasse. Jesus poderia muito bem transformar as pedras em pães e não comer, mas ele não podia ouvir o que Satanás estava fazendo. Ele não podia ouvir a voz daquele falso amigo. Ele não podia ouvir a voz daquilo que estava trabalhando contra a cristandade, contra aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Tudo começa com nada a ver. Tudo começa com nada a ver. Porque quem não sabe para onde está indo, em qualquer lugar está bom. Quem não sabe onde quer chegar, onde que ele está parado, está ótimo, está beleza. Mas existe um ministério de Jesus que precisa ser findado na sua vida, precisa ser iniciado e findado. Existe um ministério de Jesus que ele quer fazer em você,
que Ele quer concluir em você. E isso depende da sua decisão, se você vai deixar esse ministério fluir ou não. O ministério de Jesus para você. 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 Não é sobre você apenas estar na igreja, não é sobre apenas você estar congregando, mas é sobre a manifestação do ministério de Jesus em você. Quando esse ministério ele começa a fluir de dentro de você, as suas paredes, das suas peles, o seu tecido, não vai suportar a glória que tem dentro. Ela vai começar a emanar, ela vai começar a alcançar pessoas. Ela vai começar a fluir, ela vai começar a chegar em determinados lugares. Jesus ele está aqui no capítulo 17, como nós lemos. Jesus ele está em cima, ele está em um monte, possivelmente orando. E quando ele desce, tem uma multidão ali gritando, tem uma multidão ali falando sobre um jovem que ele sofria ataques epilépticos. Um jovem que era possuído por demônios. Ataques epilépticos. Ei, eu tenho um amigo que na infância ele assistindo um filme de terror, se eu não me engano era um filme de terror, ele era meu vizinho. Ele começou a dar um ataque epiléptico a primeira vez. Até hoje ele tem problemas seríssimos. Tem problema sério. Inclusive ele até se aposentou por invalidez de tão grave que isso ficou. Porque às vezes tem cortes ali naquelas cenas. Hoje já avisam em alguns filmes. Tem cortes, cena, várias cenas que pode trazer ataques em pessoas assim. Porque hoje eles têm que liberar, têm que falar. Não sei se você já observou antes que comece um filme na plataforma digital. Hoje a maioria deles está colocando ali em cima sobre por que está acontecendo relatos. Tem um filme, um desenho aí japonês há um tempo atrás, que no mesmo dia que foi passado aquele desenho, houve relatos de mais de 800 mil crianças que começaram a dar ataque epiléptico no mesmo tempo em lugares diferentes. O reino espiritual ele não brinca, igreja. O reino espiritual ele não brinca. O reino espiritual ele não brinca. E aquele jovem, ele estava ali, Jesus quando chega próximo a ele, o pai vai lá e questiona: ei, os seus discípulos não deram conta do recado, então trouxemos ele para você. Por que os discípulos não deram conta? Os discípulos tinham autoridade? Sim, Jesus deu toda a autoridade para eles. Se eu não me engano, está lá em Mateus 10. Vamos lá? Vamos aproveitar que nós estamos aqui, Mateus 10, verso 1. É isso mesmo, glória a Deus. Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Amém? Lucas 9:1. Igreja, eu peço muito a sua atenção. Porque o ensino, ele parece ser maçante, o ensino parece ser cansativo, mas se você não aprende, você não sabe o que está fazendo, não adianta a gente chegar aqui apenas ficar, glória a Deus, aleluia, e não ter nenhuma mensagem, apenas ficar aqui falando línguas estranhas, não, tudo isso é muito bom, e é muito bom quando você dá glória a Deus, é muito bom quando você dá glória a Deus aí embaixo, você está entendendo a manifestação da glória de Deus. Vocês ajudam demais o pregador quando vocês dão glória a Deus. Quando a pastora Terezinha falta, misericórdia. Os irmãos vêm com a boca passada do zip. Geração iceberg, misericórdia. Gelada. Dá glória a Deus aqui, incomoda o capeta. E o crente desviado também. O crente desviado sai daqui dizendo assim, não sei porquê, eu parei perto de uma mulher que ficava gritando o tempo todo, parei perto de um homem que ficava falando umas doideiras, porque o natural ele não entende. O desviado, ele tem uma vergonha da glória a Deus na igreja. Fala, irmão, fecha seu olho aí, levanta a sua mão. Ele espera todo mundo. Levanta sua mão. Pode levantar mais um pouquinho.
Ele dá um glória a Deus. Glória. Embaixo da máscara agora, então, glória. Cara, quando você está queimando, quando você está chapado, você quer dar salto mortal, você quer grudar no teto, você quer sair correndo, você quer manifestar essa glória. Satanás passa na porta e fala: ei, Jesus está ali. Deixa eu ficar aqui, senão eu vou torrar. Quem é que entra? Entra os que têm legalidade através dos que estão rebeldes. Esses demônios entram. Porque ele tem legalidade. É por isso que nós estávamos aqui na quarta-feira, Deus começou a ministrar a cura, a unção de cura estava aqui em algumas pessoas e na medida a unção de cura estava, o corpo estava queimando, o corpo estava, os órgãos, só que os órgãos não voltavam para o lugar. Segunda visão abre, pum. Tinha demônios segurando na mão de pessoas, tinha demônios em cima de ombros de pessoas. Tinha demônios abraçando pessoas. Aqui, quarta-feira. Por quê? Por que esse demônio está aqui? Foi dada legalidade para eles. Como isso? Você nem percebeu. Lembra? Faça a curva sem perceber que você está fazendo a curva. Misericórdia, pastor. Mas como assim? Você é humano. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orar. E não é só orar, tem que estar vigiando o tempo todo. Eu estou suscetível a qualquer momento. Pedro, cheio do Espírito Santo, Jesus, ei, foi o Espírito que te revelaste. No mesmo tempo, mesmo texto, alguns versículos para trás, Satanás. Normal não é, mas é comum. São as pequenas iras de segundo que nós sentimos no coração, que já é suficiente para nós darmos legalidades para ele entrar. Então sempre esteja analisando, sempre esteja fazendo autoanálise, amém? Capítulo 9, verso 1 diz: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos. Quantos? Todos. Qual a porcentagem de todos? 100%. 100%, todos os demônios. Aquele demônio que estava naquele jovem não era mais especial do que os outros. Não era. Porque Jesus deu autoridade para expulsar todos os demônios. Todos os demônios. Todos. Assim como para realizarem curas. Ou seja, eles podiam tanto fazer a libertação de pessoas, também como eles podiam manifestar sinais de maravilha curando essas pessoas. Mas naquele momento, aquele jovem foi carregado, mas houve uma dúvida no coração deles. Porque fé e dúvida é diferente. Jesus falou, capítulo 21, a qual nós lemos de Mateus. Porque se vós crerdes e não duvidares, se vós tiver fé e não duvidares em seu coração, pode dar ordem a esse monte, lançar ao mar. Qual o monte que ele está falando? É o Monte Sabuó? É o Monte das Antenas? Não. O monte que ele está referindo naquele momento são as circunstâncias. São os problemas circunstanciais que nós temos diariamente. Esses são os montes que nós podemos remover. São os problemas que nós podemos... Quais são os problemas? São problemas emocionais, são problemas físicos, são problemas espirituais, são problemas financeiros. Nós temos essa autoridade. Meu Deus. Tudo quanto pedirdes. Senhor, eu estou precisando de $1 milhão. O Senhor pode te dar? Basta o tamanho da sua fé. A Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vós pedis, ele não dá um indicativo, ele não fala só isso, não. Ele coloca tudo no plural, ele coloca tudo em toda amplitude, em toda a atmosfera. Porém, nós estamos falando aqui há um tempo sobre atmosferas, que nós precisamos aprender, quando nós recebemos o código, qual atmosfera nós temos que acionar, nós temos que ativar para nós podermos entrar. A atmosfera que está aqui na igreja esses dias é de cura. Foi liberada, ela tem uma atmosfera de cura. Quando você entende, ontem uma mulher aqui de Sorocaba sentou ali no banco de trás, e no final já do culto, Deus falou: vai lá, libera. Ana Liette, vem aqui. Ana Liette também não veio. Ana Liette, vem aqui. Coloca a mão nessa mulher aí. Deus falou: não, ó, a unção de cura já está com ela faz muito tempo já.
Uma mulher assim já liberou. Eu comecei a falar com ela e a máscara só molhava de lágrimas. Falei, mas o que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí? Legalidade, reino das trevas travando. Reino das trevas travando, segurando. A ordem dada, ei, vaza, você perdeu. Foi um negócio majestoso ali no fundo ali. Um abraço, depois vai lá e cura. Outra pessoa ali quietinha no fundo ali. Passando, Deus segura aqui. Coloquei a mão. Deus foi colocando a coluna no lugar ali. Porque a atmosfera que está aqui é de cura. E você pode receber, você pode entrar, você pode ser curado, você pode ser curado. Só que você não pode duvidar. Você não pode duvidar. O que é a dúvida? O que é a incredulidade e o que é a dúvida? A fé é a ausência da incredulidade, amém? Mas o que é a incredulidade? A incredulidade, vamos primeiro pela dúvida. O que é a dúvida? A dúvida é quando você não sabe o que é que vai acontecer. Alguém vai lá e diz, olha, amanhã vai cair um temporal, uma tempestade. Como é que você sabe? Não sei, eu estou sentindo. A atmosfera, o ar está puxando para um lado, estou sentindo mais o vento sul. Estou na dúvida, não me convenceu não. Isso é uma dúvida, beleza? Agora, o culto vai terminar hoje e todos nós retornaremos para os nossos lares, amém? Isso é uma verdade ou não? Sim. Agora você pode desacreditar disso. É uma verdade, mas você não acredita. Não sei. Isso é você estar desacreditado. Isso é você não crer, isso é você ser uma pessoa incrédula. A verdade, ela está exposta, mas você não toma a decisão de acreditar. Então todas as palavras que Jesus ele vai estar falando sobre você ter fé, vai estar falando sobre você acreditar, vai estar falando sobre você ser impulsionado. Estou dando uma resumida aqui que tem muita coisa escrita para ser liberado da porção correta para você. Amém? Quem é que tinha dúvida? Tomé. Tomé tinha dúvida ou não? Tomé tinha dúvida. Um dos caras mais crentes que a gente pode falar, depois daquele dia ali, o ministério de Tomé é extraordinário. Mas às vezes a gente se coloca assim na posição e vai Tomé, crente Tomé. O povo de antigamente gostava mais de Bíblia, dava uns apelidos gospel para as pessoas. Hoje em dia os caras não lêem a Bíblia, não vê nada, é só TikTok. Mas imagina aí você, está aqui comigo, seu amigo morreu, tem 3 dias, e começa um boato na rua, ei, fulano de tal ressuscitou. Juris Crente ressuscitou, passou lá, estava uma reunião assim, e ele chegou no meio. Poxa, se coloque no lugar de Tomé agora aí. Se coloque no lugar de Tomé. Tomé falou, só acredito vendo, cara. Vocês estão falando, mas eu não estou botando muita fé não. Eu só acredito vendo. Quando eu ver, aí sim. Quando estão na reunião, Jesus entra e fala, Tomé, você falou que você não acreditava vendo, cara? Aqui os buracos no pulso do prego que foi transpassado. Coloque sua mão aqui. Ele coloca o pulso no lado assim. Porque ele precisava, ele tinha dúvidas. Às vezes nós vamos ter dúvidas de alguma coisa. Mas toda vez que a dúvida vier sobre você, eu vou te dar o remédio. Agora, como você vencer a dúvida? Você vai ter que buscar a verdade. Você vai ter que procurar a verdade. Onde que está a verdade? Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Conhecereis a verdade vos o libertará. Se verdadeiramente creis, sereis salvo, livre.
Você entende? Só que você vai ter que buscar nas escrituras, você vai ter que se aprofundar nessas escrituras, você vai ter que nadar aqui dentro dela, para que você possa tomar posse, para que você possa liberar as medidas exatas na vida das pessoas. Você não pode continuar andando com essa enfermidade te assolando, te destruindo, não, você não pode. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos 1. Marcos 1. Você está entendendo essa palavra, igreja? Eu não sei se você está alinhado com o que estava sendo liberado, que foi liberado aqui na quarta, na sexta e hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Depois eu vou lançar a pregação de sexta no YouTube lá. Marcos 1,39 diz assim: Ramachu tecura labadabash Rafachu ide cantoro lobra labadabas Rotocoian cantobro rabas. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Ramachu ide canchoro lobra labas. Fracho ide cantoro lobra labas. Derrama da tua torrente, Senhor. Da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Rabasto e de cantoro lobra labas. Marata cantoro locatabla la rabas. Rafacion crambla rabas sobra labadabas. Senhor, tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Você não sabe como é difícil para mim pregar assim devagar. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Está sendo gerado um legado aqui esses dias. Está sendo gerado um legado esses dias. A casa é bonita, não é? Mas embaixo da casa existe uma estrutura que gasta tempo. O construtor ele enche as mãos de calo, ele precisa trazer, investir pesado em ferragem, cimento, areia, pedra, cavar. E à medida que ele quer em cima, quando ele faz o cálculo na torre
do prédio que ele quer construir, da casa que ele quer fazer. Quanto maior ele quer fazer em cima, mais ele tem que gastar na estrutura. O Senhor está falando bem assim, eu estou investindo na estrutura dessa casa. Eu estou investindo na estrutura dessa casa. Eu estou investindo na estrutura dessa casa. O Senhor está investindo na tua estrutura. E no tempo de investimento da estrutura, há um desgaste tão grande, porque não chama atenção, não é bonito a estrutura. E quem passa no lado fala assim, não vai sair nunca essa construção. De hoje que esse homem, de hoje que essa mulher mexe. Eu acho que ele não tem dinheiro, porque eu não estou vendo nada sendo construído. E a Bíblia ela faz um comparativo com o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ainda nos seus 3 primeiros anos, são 5 centímetros de crescimento. Todas as árvores do lado crescendo, o bambu crescendo, as árvores crescendo de uma maneira muito grande. Os matos, as ervas daninhas estão maior que o cedro do Líbano. Mas durante esses 3 anos, o cedro do Líbano ele está aprofundando. Chega aproximadamente a 1,5 metro de comprimento nos 3 primeiros anos, de raiz, buscando o lençol freático, porque ele está se preparando. Para quê? Para os dias de chuvas e os dias de seca. Como assim? Nos dias de chuva, ele vai ter uma raiz bem aprofundada. Quando chegar na sua idade adulta, ele vai chegar a aproximadamente de 16 a 22 metros de comprimento de raiz. Mas quando chegar na época de seca, todas as árvores em volta do cedro do Líbano vai estar seca, porque não está tendo chuva. Mas o cedro do Líbano ele vai estar bonito, porque ele não depende da água da chuva, ele vai buscar água lá no lençol freático. Mas com isso ele vai ter muitos inimigos. Quais? O javali, ele vai vir nas raízes para poder buscar água. Por ele ser bonito e frondoso, as grandes águias vai querer fazer ninho no olho do pé. Como assim? É uma madeira muito boa, uma madeira muito linda, é a madeira que foi feita a Arca da Aliança. Então, os lenhadores vão vir tentar derrubar ela para construir casas, para poder tirar o corante que ela dá, para poder tingir tecidos. E a Bíblia faz essa comparação no Salmos 92, dizendo que o justo, ele é como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Ele está dizendo bem assim, ei, o tempo de estrutura, o tempo de crescimento, ele é necessário. Você vai ter muitos predadores, vai ter muita gente querendo te derrubar, vai ter muita gente querendo extrair o melhor de você e depois jogar você ao chão, mas é eu que te sustento. É eu que te sustento. Eu não vejo pessoas arrancando raízes do cedro do Líbano. Não vejo, porque é muito profundo. Ninguém vai tirar de onde você está plantado, se você estiver plantado na casa do Senhor, no átrio de Deus. O que é átrio? Átrio é a parte do santo dos santos. Só entra quem tem intimidade, só entra quem tem permissão, só entra quem está santificado, só entra quem está purificado. O que é átrio? Átrio é uma parte anatômica do nosso coração que é responsável para bombear sangue para o nosso cérebro. Quem é o nosso cérebro? É Jesus. Tem que estar circulando, tem que estar em comunicação. Senão você apaga, senão você desmaia. E você vai perder a conexão com o mundo interior e com o mundo exterior. Então você tem que estar aprofundado no que o Senhor está falando. Esse dia o Senhor está me chamando a atenção, assim, me colocando, ei, seja mais espiritual. E eu vai na medida onde eu quero, volta mais um pouquinho, senta aqui que eu tenho que falar mais com você um pouco aqui. Vai caminhando e vai falando, vai andando e vai fazendo. E nós precisamos estar interligados esses dias para aquilo que o Senhor ele quer fazer através de nós. Diz assim, verso 39, vamos 39 que vai dar a ligação ao texto de baixo. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Certo leproso, aproximando-se de Jesus, suplica-lhes de joelho: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Era alguém que tinha fé, mas duvidava. Como assim?
Ele acreditava que Jesus tinha poder para poder curar a lepra dele. Mas ele tinha dúvida se Jesus, o Messias, iria colocar a mão nele, no leproso, para ele ser curado. Porque não tinha precedentes antes. Quem tocava no leproso, ele se tornava impuro também. Ele olhava: ei, se você tocar em mim, você vai se tornar um impuro. Você também vai ter que se sair da cidade. Mas o problema é como nós estipulamos as coisas. Capítulo 13 de Lucas fala sobre uma mulher encurvada, que ela só foi curada depois que ela foi tocada por Jesus. Jesus liberou, Jesus mandou ela vir andando em direção, mas ela só foi curada, o demônio só saiu da vida dela depois que Jesus colocou a mão. Tem vezes que nós queremos imposição de mão, tem vezes que nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. A palavra está liberada no ambiente, o poder está manifestando no ambiente, mas nós queremos do nosso jeito. A Bíblia fala sobre um centurião, que ele chega para Jesus e diz bem assim: ei, eu sou líder, eu sou uma autoridade, tu também é uma autoridade, dá ordem aos teus anjos, dá ordem aos teus soldados para que vá lá em casa e cure, e libere a cura lá em casa. Jesus se impressiona, falou: opa, eu nunca vi tamanha fé, nem na Batista, nem na Assembleia, nem na Quadrangular, nem na Católica. Jesus, o homem que impressionou Jesus, ele não era cristão. O homem que impressionou Jesus, ele não era hebreu. Você entende? Ele não estava limitando, ele estava entendendo sobre a autoridade, e ele estava pedindo, e Jesus vai lá e libera para ele. Jesus não precisa ir na casa dele para poder liberar a cura. Você está aqui, você é um representante de quem ficou na sua casa. Você está aqui, você é um representante do seu familiar que está a mais de 2.000 quilômetros de distância. Você está aqui, você é representante da sua nação. Você é representante dos seus colegas de trabalho. Você é representante da sua família, da sua casa. Você carrega algo maior. Você carrega algo maior. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê, tenha fé, não desista. Com 75 anos, Jesus chega para Abraão, dá uma promessa para ele. No capítulo 4 de Romanos, Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Tinha passado já o seu tempo já de vigor, tinha passado o seu tempo de virilidade. Mas ele creu contra a esperança, mas ele duvidou. Como assim ele duvidou? A Bíblia diz que ele fez um filho da proveta. Sara é testemunha, ele vai lá, chama Agar, e ele tem aquele filho, e tem prejuízo até hoje, os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São os muçulmanos, os xiitas, que perseguem o povo de Deus. Ele vem da descendência de Ismael, porque ele creu, mas Abraão duvidou. Abraão tinha fé, mas ele veio uma dúvida, será que vai acontecer? Está passando o tempo. Porque ele tinha 75 anos, mas com 99 anos, o Senhor chega para ele e fala: o seu juiz não será mais Abraão. A partir de hoje você será Abraão, pai de muitos. Vai ter filho como estrelas. Não limite Deus. Fala pelo menos para 3 pessoas, não limite o poder de Deus. Aí, ficou 2 atrás, sim. Libera na vida delas aí. Não limite o poder de Deus. 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 Para nós encerrarmos, que a hora voa. Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 14. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração.
voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Mateus 14, 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas em direção a Jesus. Tem muita gente descendo do barco sem estar preparado. Tem muita gente pedindo para descer do barco sem estar preparado. Tem muita gente pedindo para andar sobre as águas sem estar preparado. Mas então por que Jesus então permitiu que Pedro andasse sobre as águas? Por que então Jesus permitiu que ele viesse? Cuidado com a sua oração, quero te falar nessa noite. Cuidado quando você quer dar uma chave de braço e querer colocar Jesus contra a parede. Pedro, ele lança essa pergunta, ele pede para ir, mas em segundo ele fala: se tu és, ele fala quase como Satanás. Vamos lá, o detalhe aqui, ó. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele pergunta se tu és o Senhor mesmo. Ele fala se tu és o Messias mesmo, é quase isso que ele está falando. Então manda eu ir até o teu encontro. Tem vezes que você quer dizer assim: Senhor, se tu me quer mesmo aos teus pés, então me dá isso. Senhor, se tu quer mesmo que eu faça aquilo, então mostra aquilo outro. Aí Deus vai lá e mostra, você não está preparado. Deus vai lá e dá, e você não está preparado para descer do barco, e você quebra a cara por um desejo que você não estava preparado para receber. Você tem que ter maturidade para receber o que você está pedindo. Porque o Senhor, Ele não tem problema em dar. Ele diz: tudo que perdirdes, em meu nome assim eu farei, eu os darei. Mas o Pai tem que ser glorificado no Filho. Se você está pedindo com fé, nós precisamos ir lá. 1 João 3, para nós fechar a tampa do caixão. Amém? Faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te
te mais. Vamos fazer uma escola, um seminário de cura durante uns dias aqui, porque tem muita coisa para liberar na vida de vocês. Hoje o Senhor ficou falando comigo de 8:30 da manhã até o horário de eu vir para o culto. É muita coisa, cara. É muita coisa. Estou falando hoje, sem falar os outros dias que Ele está liberando. Então, nós precisamos se estruturar para isso. Por isso que eu estou pregando tão calmo, para que você entenda. Eu não gosto de pregar assim, porque parece um pouco maçante, parece um pouco cansativo. Mas é preciso vocês aprender. Vocês precisam aprender. Seria muito mais fácil eu vir aqui ministrar a cura, mas eu quero que vocês entendam. Eu quero que exista um legado, eu quero que vocês dêem continuidade. Amém? Eu não sei quanto mais tempo, eu não sei por mais quanto tempo eu estarei aqui com vocês. É preciso ser liberado o legado. Vocês precisam entender, vocês precisam aprender o que o Senhor Ele está liberando aqui sobre vocês. Vocês precisam estar convictos. Vocês precisam estar convictos daquilo. Eu não quero levar comigo o que o Senhor me entregou. E eu sei que eu tenho um tempo na cidade. Eu sei, pode ser mais uma semana, ou pode ser mais 10 anos. Eu tenho falado isso para vocês. Mas estejam preparados. Estejam preparados. Amém? Diz assim, 1 João 3, verso 21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando você está diante de Deus com retidão, você tem coragem. Cara, que capeta o quê? Vamos lá. Oh, tem um lugar mal assombrado. Vamos lá que a gente vai destruir a casa do capeta agora. Porque tem umas coisas que eu não posso liberar aqui não, senão eu escandalizo os irmãos. Como o Senhor me entregou a chave da cidade, o que foi que Ele mandou eu fazer? Então, escandaliza algumas pessoas. Tem algumas pessoas que não têm maturidade para absorver, não. Mas você tem coragem, você entende, você sabe o que o Senhor está mandando, o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está direcionando, o que o Senhor está mandando. Então, você está nele, você está fazendo o que agrada o coração dele. Cara, o que Elias carregava era forte, o que Eliseu carregava era forte. O que Paulo carregava era forte, o que Estevão carregava era forte, porque todos eles estavam em um posicionamento, eles estavam em um lugar que Deus estabeleceu para ele estar. Então é por isso que a sombra dele curava pessoas. Mas a sombra não é um método. A sombra não é um limite, é um método. Porque se só curasse pela sombra, então queria dizer que ele só podia fazer a cura no dia de sol. Porque não tinha a luminosidade que nós temos hoje. As lâmpadas a claridade era na mão. Se o dia tivesse nublado, então não havia milagres. Nós às vezes se apegamos muito no jeito que foi feito e não se apegamos em quem mandou fazer, em quem estava por trás, o nome de quem. E Ele está livre para nós até hoje. Nós podemos manifestar essa cura. Nós podemos manifestar essa cura. Basta você estar numa posição que Deus esteja se agradando, que você esteja agradando a Deus em tudo aquilo que você faz. Em tudo aquilo que você está ligado, em tudo aquilo que você está conectado, em tudo aquilo que Ele está liberando. O Senhor, Ele tem muito para fazer através de nós, igreja. O Senhor tem muito para poder fazer através de nós. Teria tanto testemunho para poder contar, mas eu não me sinto à vontade de contar alguns testemunhos de curas. Eu tenho medo de trazer alguma glória para mim. Vai chegar um dia que eu vou estar confortável para poder falar. E muito deles às vezes é coisa tão simples, às vezes é coisa tão, uma palavra parecendo que foi brincando profética sobre a pessoa e acontecer algo extraordinário, a pessoa voltar no médico, o médico não, isso não. E tá o exame lá comprovando. E faz o próximo exame e agora está livre, agora está. Pessoas que não podiam ter filhos, pessoas que o médico já
campanhas que fizemos, pessoas com autismo, pessoas com câncer, pessoas diabéticas. O morto vai ressuscitar uma hora. Já orei pelos pais dele, já até agora nenhum obedeceu não, mas vai chegar a hora. Cadê o povo da Batista? Morreu. Leva para o PA, não, leva primeiro na igreja Batista. Porque o pastor está lá, não, os crentes lá é tudo doido, tudo pirado, tudo tem esse dom, tem essa unção. Eu creio, eu acredito. Quantas vezes eu entrei naquela pedra do PA ali e orei pelo sujeito lá gelado, igual uma pedra. Voltou ainda não. Velório, ora. Mas não tem mais nenhum órgão lá dentro. Quem me chamou para o ministério foi ele que fez os órgãos, ele não tem problema nenhum. Transforma os algodão tudo em órgão. Era demais, esse Deus não é gente. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar com vocês.